Boa tarde, terceiro ano. Que bom, a sexta-feira chegou, né? Juntinho dela vem um final de semana, onde vocês irão descansar um pouquinho da semana, que foi bastante corrido, né? Com todas essas aulas. Preste atenção, nossa aula de hoje será de ciência. A importância do solo. Eu quero que vocês abram aí na página 22 e vamos estudar, tá certo? Você estudou como o solo é formado e suas principais características. Então, na aula anterior, nós vimos o solo arenoso, o solo argiloso, o solo umífero. Só que nós sabemos também o uso do solo. É do solo que retiramos quase toda a nossa alimentação e alimentação de alimentação de outros seres vivos. Então, nós temos aí o plantio de hortaliças para alimentação humana e também temos a vaca se alimentando do pasto. Na página 23, sabemos que a agricultura ela é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos diariamente pelas pessoas. Entretanto, para garantir boas condições do solo para o plantio e evitar o seu empobrecimento, são necessários alguns cuidados. Então, preste atenção aqui. O primeiro é a adubação. Então, a adubação, ele consiste em acrescentar nutrientes a solos empobrecidos. O adubo pode ser natural, feito com estercos de animais e restos de vegetais, certo? Produzidos em indústria. O outro, nós temos o que? A aração, que é revolver o solo para arejá-lo e facilitar a retenção de água e o desenvolvimento das plantas. Nesse processo pode ser utilizado enxadas ou arados, puxados por animais ou tratores. Então, o próximo é a irrigação. É uma técnica utilizada para manter a quantidade ideal de água para o desenvolvimento da planta. Nessa técnica, a água é produzida por canais até a área do plantio. O outro, nós estamos vendo que é a drenagem. É uma técnica utilizada em solo muito úmidos, que ele faz o quê? Controla o excesso da água. Pode ser por meio da construção de valas ou de instalações de tubos, pelos quais ocorre o escoamento da água. O próximo agora que nós iremos ver é a rotação de cultura. É uma técnica de plantio que intercala diferentes plantações. Aí temos aqui, em um ano, se naquele solo foi plantado, vamos dizer, o milho, no outro ano eu vou plantar o que? Soja. Então, essa técnica evita o empobrecimento do solo. Agora nós vamos ver o aflorestamento. O aflorestamento, nós podemos observar que no Brasil e no mundo é comum os alimentos serem produzidos em grandes campos de plantações de um único tipo de vegetal. Então, isso aí causa o quê? O empobrecimento. Quando é cultivado só um tipo de vegetal naquele solo. Então, foram estudados outra técnica, que é o aflorestamento. O que é isso? É o cultivo de alimentos sem agredir a natureza. Esse sistema ele combina com o plantio de árvores e a cultura agrícola em um mesmo espaço. Então, nesse caso aí, fazendo esse tipo de plantação, o solo não fica empobrecido, tá certo? Como na floresta, como na agrofloresta, há uma grande variedade de plantas, diferentes animais ocupam esse ambiente, mantendo o equilíbrio. Com isso, menos pragas surgem nas plantações e não há necessidade de utilizar agrotóxico. Além disso, o solo está sempre coberto por plantas e matéria orgânica, o que garante sua nutrição, descartando o uso de adubos. Então, preste atenção agora. Na página 25, nós temos que ver o solo tem vida. Além de fornecer água, nutrientes e suporte para o desenvolvimento das plantas, o solo serve de abrigo para muitos animais. Serve para a nossa alimentação, a alimentação de alguns animais e também de abrigo. Alguns animais, como o tatu e a coruja buraqueira, constroem suas tocas cavando buraco no solo. Então, aí já serve de abrigo para esse animal. Outros animais, como a minhoca e o tatuzinho de jardim, vivem enterrados no solo, alimentando-se de restos de plantas e animais.
Os cupins e as formigas constroem galeria no interior do solo para se abrigarem. Então, virou a página, vocês irão ter aí, no material de apoio, animais que vivem no solo. Vão recortar e aqui você vai colar nos locais do solo em que esses seres vivos geralmente são encontrados. Aí você vai colar aqui, recorta e cola, tá certo? Virou agora a página. Na página 28, você vai ver algumas características das plantas, bactérias e fungos, formigas e minhocas. E fazer aí a associação. Lê o trecho do poema O Canto da Terra, de Cora Coralina, e que uso do solo você conseguiu identificar do poema. Quando você lê, você vai identificar, certo? No poema, o uso do solo. Ele foi utilizado para quê? Aí você vai dizer se foi para moradia, se foi para matéria-prima, se foi na produção de telhas, fonte de água, tá certo, pessoal? A nossa aula ficará só até a página 28. Fiquem com Deus e bom final de semana.